Tivemos um louvor maravilhoso, inspirador. Obrigado ao grupo. Obrigado a vocês que estão aqui. De novo, o último dia do ano. E eu pensei nesse título aí, Bons Planos para Você, ou para vocês. Eu conheci um senhor português, fiz amizade com ele lá em Rhode Island. O nome dele, o senhor Fernando. E uma vez conversando com o senhor Fernando, ele disse para mim, sabendo agora que eu era pastor, né? Ele disse, olha, eu não creio que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E eu fiquei curioso, perguntei para ele por que ele falava dessa forma. Então ele disse para mim que o Deus do Novo Testamento se apresenta de uma forma amorosa, graciosa, um redentor, um salvador, alguém que faz para as pessoas o bem. Mas o Deus do Velho Testamento é um destruidor. E ele então argumentava comigo que realmente esse Deus não merecia o nosso respeito, a nossa adoração, porque ele mandava matar, destruir cidades inteiras, nações. Eu não sei quantos de vocês já estiveram com esse dilema na mente. Que Deus é esse? Que Deus que faz esse tipo de coisas? Tomar uma cidade e destruir tudo. Todos. Infantis, adultos, animais. Que Deus é esse? Em algum momento eu comecei a pensar, senhor Fernando, o senhor tem um bom argumento. Um bom argumento. Só que a gente precisa conhecer um pouco mais a Deus. Para tentar entender, você não vai entender 100% quem é Deus, mas você tem evidência suficiente para entender muita coisa a respeito de Deus. E aí você volta ao início deste mundo, principalmente, a criação do mundo. O primeiro livro da Bíblia diz que Deus criou e tudo que ele criou era perfeito e muito bom. Tudo funcionava perfeitamente. Não existe uma explicação total, mas a verdade é que o pecado iniciou, o pecado chegou até ao nosso mundo, e as coisas que Deus fez de uma forma tão maravilhosa e tão perfeita foram afetadas por causa do pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus não pode ser bom. É simples assim. E Deus sempre alertou. Deus orientou os seus filhos, o primeiro casal, olha, vocês cuidado. Cuidem-se para não cair em algum engano. Porque pecado gera morte. E morte é cessação da vida. É o fim. É destruição. Aí, voltando e pensando no argumento desse amigo, o senhor Fernando, a gente chega a uma conclusão. Por quê que esse Deus temeroso, espantoso, violento, estava se aparecendo? Não é muito complicado. Porque aquilo que não é bom e não presta, não precisa ser
mantido. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado faz com que a morte chegue até nós, ou fez a morte chegar até nós. E por isso existe destruição. Tive um outro amigo, eu tenho um outro amigo, ele dizia para o filho dele pequeno, e eu sempre repito isso, ele dizia para o filho assim, filho, lembre-se que a desobediência traz tristeza. Desobedeceu, traz tristeza. Dependendo do pai, dependendo da mãe, essa tristeza é provocada por um tipo de ação, né? Mas é assim. Então, nós chegamos à conclusão de que esse Deus que destrói, que faz isso, faz aquilo outro, na verdade, ele está cumprindo de acordo com a decisão tomada já por alguém. Não é uma arbitrariedade dele, mas todas as chances possíveis foram dadas. E se você continua rejeitando, então não tem o que fazer. Por exemplo, isso logo no início. Quantas oportunidades o povo do tempo de Noé tiveram? Gente, a Bíblia nos conta que eles foram avisados por 120 anos. É muito tempo, gente. Ei, para de fazer isso. Faça assim. Tome essa decisão. 120 anos. O que aconteceu? Veio o dilúvio e eles foram destruídos. Quantas vezes você avisa o seu filho, a sua filha, olha, se você continuar fazendo isso, a nossa conversa vai mudar. Se você continuar fazendo assim, eu não vou dizer 120 anos, mas você faz isso 120 vezes? Pense. Ó, meu filho, essa é a 119. Mais uma só, aí depois a gente vai conversar. Não é porque a Lu e a Patrícia estão aqui, mas eu não me lembro de ter feito isso. Não sei se vocês fazem. E nós somos pais. Nós amamos. Deus nos ama. Então, gente, para deixar a coisa simples e clara, Deus sempre tem bons planos para nós. E desde que o pecado começou, essa tragédia, rebelião, Deus tem procurado seus filhos para trazer de volta. Nós passamos a ser cativos do mal, escravos do mal. Uma vez, e por incrível que pareça, um membro da igreja, não foi dessa. E ele, coitado, ele estava tão confuso com as suas emoções, e na verdade, tudo desagradava aquele homem. Ele estava sempre chateado com alguma coisa. E um dia, conversando com ele com mais calma, ele estava mais calmo, e no meio da conversa, sabe o que ele disse para mim? Pastor, eu tenho prazer em criar problemas. Gente, você percebe aonde o ser humano pode ir? Eu tenho prazer em criar problema. Deus não criou o ser humano para criar problemas. Deus criou o ser humano perfeito para adorá-lo e viver em harmonia e felicidade sempre. Mas o mal existe. Mas, de novo, o plano que Deus tem para você sempre é bom. Dentro do contexto da existência do mal, muitas vezes nós não entendemos isso. Eu já contei isso algumas vezes aqui, mas alguns de vocês que estão aqui pela primeira vez não sabem dessa história, é uma história pessoal, bem perto. E vou fazer só um resumo.
O meu pai faleceu com 72 anos, eu achei que ainda estava novo para morrer. Eu sei que a morte existe, tudo bem. Mas apareceu um câncer violento e ele morreu. E eu perguntei para Deus, Senhor, dentro do contexto humano, né, de filho, Senhor, meu pai era um indivíduo bom, um indivíduo trabalhador, sempre lutador, um indivíduo dentro do contexto do meu conhecimento, fiel a Ti. Senhor, não daria para ele ter vivido um pouquinho mais? Por quê? Tudo bem, eu não vou discutir com o Senhor. Tu és Deus, tu sabes, mas do contexto humano, eu acho que ele poderia ter vivido mais, Senhor. Pouco tempo depois que ele morreu, a minha mãe, que estava longe de Deus e longe da família por 33 anos, tomou a decisão de voltar para Deus. E eu conversei com a minha mãe. Mas o que fez a senhora voltar para Deus depois de 33 anos? Dizendo não, não. E sabe o que ela disse para mim? Deus usou a morte do seu pai. E com a morte do seu pai, meu coração, como se diz assim, se derreteu. Um plano estranho, parece. Mas o escritor sagrado, o salmista, diz que Deus não tem nenhum problema com a morte de um filho seu. Porque Ele é capaz de trazer de volta. Então Ele pode, dentro de um contexto assim meio estranho para a humanidade, que não entende, permitir que o sono da morte chegue para despertar um outro que está dormindo no pecado, ou escravo do pecado. Eu não sei se você tem alguma história semelhante, mas Deus tem planos extraordinários. Eu não falei para essa pessoa, mas ela está aqui hoje, foi uma grande surpresa. Veio o Chris aqui, o Chris. Chris, você é da Jamaica, não é isso? Desculpe. Yeah. Então, o Chris conheceu a nossa igreja algum tempo atrás, e aqui, o moço aprendeu a falar português. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Chris, mas quem não conhece, é bom que eu diga que o Chris é um cantor extraordinário. E aqui com a gente, ele aprendeu a falar português. O Chris hoje conhece o Brasil mais do que muitos de nós que estamos aqui, e levando a sua música de mensagem de salvação para muitas e muitas gente no Brasil. Você não acha que Deus planejou alguma coisa para a vida do Chris? Eu creio. Eu creio. Falar nisso, Chris, você já tem a música preparada? Está preparada? Meu irmão, então vem cá, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Vem, pode vir. Quando você chega aqui. E o Raquel e o Bernardo? Vem aqui, Chris. Vieram aqui para a América. A maioria das pessoas vem aqui para a América com planos de melhorar em algum aspecto a vida. Né? Eu não creio que eles pensavam que iam encontrar a Igreja Brasileira de Washington. E eles encontraram. Mas eles encontraram um pouco mais. Eles encontraram Jesus Cristo, Salvador. E eles falam, nossa, se esse Deus é o que vocês servem, e eu vejo o comportamento de vocês dessa forma, eu quero esse Deus para mim. Nós queremos esse Deus. E Deus tem planos para a sua vida. Depende de como você vai aceitá-los e colocar em prática aquilo que Deus está sugerindo para você. Você lembra a história de José? Hoje você lê a história de José e vê que o final foi feliz.
governador do Egito. Mas não foi coisa simples. Não foi. Não importa o caminho que você esteja indo, o importante é que você esteja conectado com esse Deus que você ama e que te criou. Porque se você manter esse relacionamento com Ele, independente das circunstâncias, o seu final vai ser feliz. Esteja seguro disso. Não peça muitas explicações, porque senão você vai ficar meio atrapalhado. Porque elas, às vezes, você não vai encontrar. Mas mantenha a sua fidelidade. Porque Deus não vai desapontar você. Cristo, você está pronto? Por favor. Eu não sei aonde que você quer ir. Se é no piano. É no piano? É aqui? É um privilégio ter você aqui. Feliz sábado. Irmãos, é sempre um prazer estar aqui. O pastor falou do meu português, é ainda ralé, mas eu faço o que posso. É muita emoção. Foi em 2002 que comecei a trabalhar na Tacoma Academy. E foi lá que eu conheci uma aluna. Nessa época eu queria aprender o português. E quando ela me falou que era brasileira, eu fiz arranjos com ela para fazer aulas de português com ela. Me lembro da primeira vez que eu vim para essa igreja para cantar. E a boa recepção desta igreja, o carinho, os braços abertos. Um lugar onde eu tive a oportunidade de testar meu português com amigos, gente que me encorajava. Uma coisa atrás outra. Lancei meu CD em 2004 e foi nesta igreja que eu conheci várias pessoas que me ajudaram a traduzir as músicas para poder cantar no Brasil de uma forma especial. Não apenas cantando, mas ministrando com a legenda em português. Daí surgiu várias oportunidades de cantar no país todo. Eu acho que são uns 15 ou 16 estados que eu consegui conhecer no país. Amigos, eu estou aqui muito cheio de emoção, cheio de emoção. Natal para mim agora é diferente. Como para muitas pessoas aqui que têm perdido vários queridos parentes. Cheguei em Washington ontem, decidi fazer esta viagem só para voltar para os lugares especiais para mim. E esta igreja, onde muitas coisas para minha carreira musical, também o desenvolvimento da minha vida espiritual aconteceram. Este lugar é muito especial. É um prazer estar aqui. Sempre será um prazer estar aqui. Eu lhes peço que esta igreja sempre seja um lugar, um refúgio, um lugar de encorajamento, um lugar com braços abertos para receber qualquer pessoa. Tem muitas coisas maravilhosas que têm acontecido aqui. Eu peço que Deus sempre lhes abençoe. Eu vou cantar uma das primeiras músicas que cantei aqui. Não esquentei a voz. Mas esta é muito especial. Te honrarei. Estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica está sob ataque por causa de muitas coisas que ela permitiu acontecer no país. Tem muitas pessoas fugindo de Deus, fugindo de qualquer conversa sobre Deus por causa de muitos cristãos. Eu estou pedindo forças do Senhor para nós todos de representar o nosso Senhor de uma forma que atrai,
e não afugenta. É minha oração, a minha oração. A vossa também? Amém. Te honrarei. Se já houve um tempo em que Deus precisou de mim para lhe exaltar, oro quem em mim possa ter um servo digno de sua dor. Pai, me permita aqui ficar como uma luz sempre a brilhar. Eu sacrifico todo ser para teu nome em mim viver. Te honrarei com meu viver, nunca o Senhor minha fé vender. Faz em mim tua luz nascer, te honrarei com o meu viver. Muitas vezes eu falhei em demonstrar ao mundo teu amor. Pai, perdoa onde errei, dá-me força só, Senhor, que eu almeje te servir, de tua palavra me revestir. Já não ao mundo vou seguir, que teu nome em mim viver. Te honrarei com meu viver, nunca o Senhor minha fé vender. Faz em mim tua luz nascer, te honrarei com meu Ao a trombeta ressoar e o céu se abrir ante o nosso olhar, meus queridos, chamarás, não mais morte e pecar. E se alguém não te escolher perante tudo que já fiz, deve admitir com todo ser que teu nome em mim viveu. Te honrarei com meu viver, te honrarei com meu viver, nunca, Senhor, minha fé vender. Faz em mim tua luz nascer, te honrarei com meu viver.
Te honrarei com o meu viver. Cantor, compositor, escritor, professor, privilégio ter você aqui. Deus abençoe. Eu quero ler Jeremias capítulo 29, começando do verso 10. Jeremias capítulo 29, começando do verso 10. Se for colocado na tela, vocês podem acompanhar, já está, mas pode acompanhar também na sua Bíblia aí no banco ou no seu smartphone, etc. Veja só, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Vejam só, no contexto que nós estamos lendo, o povo de Israel estava cativeiro, escravos. Mas por que escravos? Porque eles viraram as costas para Deus, desobedeceram o plano de Deus. O plano de Deus sempre é bom, mas quando nós viramos as costas para Ele, as complicações aparecem. Verso seguinte, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus. Vamos ler agora o verso 12. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não sei se vocês perceberam aqui nos versos que lemos, que, de novo, o contexto é um contexto de escravidão e Deus prometeu livrá-los, mas no contexto do livramento está a adoração, ou seja, está a entrega, a confiança. E aí o texto diz que, olha, se vocês me adorarem, se vocês orarem, se vocês me invocarem, se vocês clamarem o meu nome, em outras palavras, se arrependerem e voltar a acreditar no plano que eu tenho para vocês, eu vou ouvir vocês. Eu vou atender vocês. É simples assim. Deus não tem nada complicado. E o meu desafio para você hoje é que acredite que os planos de Deus para você são bons. Mesmo num ano que você não sabe de nada dele que está para começar. Não importa. Não importa. Porque os grandes que alcançaram vitórias extraordinárias na sua jornada, no momento do seu dia a dia, eles não sabiam aonde estavam indo, chegando. Você hoje desfruta dos resultados, mas amanhã alguém pode desfrutar dos resultados da sua fé. Porque fé não é saber tudo, mas é confiar sempre. Eu termino com um pensamento que a escritora Ellen White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações. Ela diz assim: mas o dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Declara que, ao passo que o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte, o seu amor para com o pecador é ainda mais forte do que a morte. Esteja seguro. Os planos de Deus para você são bons. Acredite. Ah, pastor, mas a coisa não está bem.
Não importa. No sábado, dia 18 de janeiro, vai estar aqui conosco, deverá estar, pelo menos está planejado, o pastor Rick Castro. Só para vocês terem uma ideia. O pastor Rick Castro é do Rio de Janeiro. Ele vivia no Rio de Janeiro, jovem, bem jovem, há uns anos atrás. Nunca ouviu falar de assunto da igreja adventista. E religião, para ele, está fora do contexto. E ele decidiu abandonar a esposa com um filhinho, creio que de 1 ano ou 2 anos de idade. Abandonar. Não quero mais. E ele veio para os Estados Unidos. Foi para o Texas. Lá no Texas, ele se encontrou com uma família adventista. Depois ele mudou para a área de Boston. Lá em Boston, Massachusetts, ele se encontrou com uma família adventista. Depois ele foi para Rhode Island, East Providence. Encontrou-se de novo com a família adventista. E ali nós conhecemos o Rick. Hoje, ele é pastor, o irmão dele é pastor, mas no dia 18 vocês vão saber melhor o desfecho dessa história impressionante. Só para vocês terem ideia, ele já é pastor por cerca de 15 anos. E não queria saber de nada. Deus tem bons planos. Por quê? Porque um dia o Rick pegou a Bíblia, olhou e perguntou para mim, Tadeu, você acredita nisso? Sim, eu acredito porque é a palavra de Deus. Ah, então eu vou acreditar também. E porque ele acreditou, dia 18, se você estiver na área, vem aqui. O Rick vai contar a história. Queria dizer para o Raquel, para o Bernardo, de que os planos de Deus para vocês também são bons. Eu queria que vocês ficassem de pé. Pode ficar onde vocês estão. Querem ficar aqui comigo? Não, fica aqui, fica aí. Queria chamar aqui o Jorge Hernandes, um dos nossos anciãos. Hoje faz de conta que vocês estão realizando a cerimônia de casamento com Cristo. Né? Então, no casamento sempre tem uns votos, né? Você sabe disso, né? Então, Jorge, por favor, fica você aqui. Eu queria que você fizesse algumas perguntinhas para eles, mas eu vou fazer a primeira. A primeira pergunta minha é a seguinte. A sua filhinha, ela teve ou causou alguma influência nessa decisão de vocês para hoje? Acho que eu vou deixar a mãe falar. Total. Por exemplo, o que você acha? Ela era a primeira a acordar, passava a semana toda falando, mamãe, já é sábado, hoje já é sábado, vamos para a igreja, está na hora, eu não quero chegar atrasada. Se eu cheguei atrasada, ela foi reclamar para o pastor. Tá bom. Parabéns pela filha. Obrigado. Como parte do voto batismal, eu farei 13 perguntas para vocês e vocês responderão no afirmativo. Creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aceita a morte de Cristo como pagamento pelos seus pecados. Aceita o novo coração que Jesus lhe dá no lugar de outro pecaminoso. Crê em Jesus, está no céu e sendo seu melhor amigo, Ele enviou o Espírito Santo para lhe ajudar no processo da obediência. Creem que Deus lhe deu a Bíblia como o livro mais importante para lhe orientar. Creem que Deus creem que se Deus viver em você, será possível obedecer os 10 mandamentos, inclusive o 4º, que requer a observação do sábado, o 7º dia da semana. Você deseja ajudar a outros a estarem preparados para a volta de Jesus? Bem. Vocês creem que Deus deu habilidade a seu povo e que o espírito da profecia foi dado a seu povo escolhido? Vocês desejam ajudar a igreja de Deus com a sua influência, esforço
e com suas ofertas e dízimos. É seu desejo de cuidar bem seu corpo, considerando que o Espírito Santo habita nele. Com a ajuda recebida do poder de Deus e seu desejo viver conforme aos princípios bíblicos ensinados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é seu desejo ser batizado conforme Jesus foi bautizado. Okay. Vocês querem ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e acreditam que está em uma igreja que tem uma mensagem especial de Deus para ser dada ao mundo? Quantos aqui estamos felizes de receber ao Bernardo e a Raquel como membros da nossa igreja? Amém. Parabéns. Queria convidar a Luciene, que nós temos uma lembrancinha para vocês, que após o batismo nós já estaremos encerrando o culto, nós já queremos dar para vocês essa lembrança. Eu ainda colocava os astros todos no lugar, ainda decidia de que cor seria o mar, enquanto eu planejava cada flor com seu matiz, eu já pensava em vocês.
já pensava em vocês. Vocês são obra-prima de tudo que eu criei. Vocês são tudo aquilo que um dia eu desejei. E ao vê-los assim sorrindo, eu me encanto. E ao mesmo tempo choro com seu pranto. Por isso quero tê-los ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteiros, tão faceiros, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Eu sou o Deus que enxerga todo o fim desde o princípio. Sou o Alfa e o Ômega, a verdade e o caminho. Eu sou o pão da vida e também a luz do mundo. Então por que viver no escuro? O meu amor é grande, ele insiste, ele busca, concede nova vida a todo aquele que procura. O mesmo amor que muda e transforma a pessoa, esquece o que passou, perdoa. Vocês são obra-prima de tudo que eu criei. Vocês são tudo aquilo que um dia eu desejei. Ao vê-los assim sorrindo, eu me encanto. E ao mesmo tempo choro com seu pranto. Por isso quero tê-los ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteiros, tão faceiros, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Seu amor é grande, ele insiste, ele busca, ele já pensava em vocês. Por isso quero tê-los ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteiros, tão faceiros, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Vivendo a plenitude da paz verdadeira. Amém. Bernardo, você gostaria de ter mais alguém aqui mais perto de vocês? Sim, queria muito ter a presença aqui do Edu e da Bia, da minha sogra Dora, da minha cunhada Camila, e também se puderem nos honrar com a presença aqui, grandes amigos que nos influenciaram bastante, nos ensinaram bastante
nesses 2 anos que estamos aqui. A Dona Elisete, o Leandro, a Luciene, o Aloísio, que já está aqui conosco, e a Patrícia. Seria uma honra para a gente. Muito bem. Eu espero que vocês venham. E logo após o cerimônia batismal, nós estaremos encerrando o culto e desejando a vocês as bênçãos do Senhor no restante dessas horas sagradas. É um grande privilégio estar aqui com o Bernardo, com a Raquel, nesse momento tão importante da vida deles. Na verdade, o batismo é a comprovação pública de que o Senhor Jesus habita no nosso coração. E Ele quer dar esse testemunho público, como também a Raquel. E por isso, como ministro na causa do Senhor, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da mesma forma, um grande privilégio, e eu fiquei emocionado, porque uma das visitas na casa deles, depois estava quase na hora de sair, eles seguraram as mãos um do outro, e o Bernardo virou-se para mim e disse assim: pastor, posso fazer um pedido? Pode. O senhor nos batizaria? Que pergunta para um pastor. Então, é um grande privilégio, uma grande honra, saber que eles estão firmando essa fé, essa confiança no que Jesus já fez por eles e continua fazendo. Raquel, você está aqui porque está testemunhando por livre vontade do grande amor que Jesus tem por você. E neste momento, como ministro na causa do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos de vocês que estão aqui já passaram por experiência semelhante? Tem vários. E por acaso tem alguém que nunca passou por essa experiência? Só por curiosidade. Quem nunca passou por essa experiência? Eu vi uma mão. Tem mais? Vi outra. Mais algum? Alguém? Só para saber. Tem também outras mãos. Eu queria dizer a vocês que Jesus passou por essa experiência. E essa experiência é a prova mais maravilhosa, tremenda, de que você está dizendo assim: Senhor, o seu sacrifício não foi em vão. E sem falar, sem uma palavra, você dá um testemunho impressionante. E por isso, eu queria motivar, incentivar a você a se preparar. Quem sabe você já pensou nisso. Continue falando com Deus. E Ele vai honrar esse momento tão especial como honrou o momento deles. E você poderá passar por essa experiência tão maravilhosa. E por isso, eu quero orar com você. Aqueles que já passaram por essa experiência, como uma renovação, uma confirmação da decisão que já fizeram há algum tempo, gostaria de convidá-los para ficar de pé. E os demais também que ainda não passaram por essa experiência, fiquem também de pé, porque eu quero orar com vocês. Deus nosso Pai, nós estamos felizes e agradecidos pelos planos que Tu tens para nós. Conforme podemos confirmar na Tua palavra e mesmo na nossa experiência de vida, os Teus planos sempre são os melhores, sempre são bons. E por isso, ó Deus, se na Tua agenda, no Teu plano, Tu tens o nome de alguém que está aqui e que ainda não passou por essa experiência,
mas que tu desejas que passe por essa experiência aqui, nesse local, que tu possa, Senhor, abençoar essa pessoa de uma maneira muito especial e fortificar no seu coração o desejo de te servir. Despede-nos com a tua bênção e com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.